Como nós vamos aumentar a nossa fé em época de grandes incertezas? Hoje uma irmã nossa falou: seu Zaqueu, como que eu faço para aumentar a minha fé? Como que nós vamos fazer? E aí eu citei um texto de Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler a palavra, é Deus falando, eu vou ouvir. O que é ouvir na palavra? Quando a palavra de Deus fala ouvir, é obedecer e confiar. E aí, é como se Deus estivesse falando claramente conosco. Entende? O que é fé? Acreditar naquilo que está escrito. Então, quando Deus está falando conosco, Deus fala, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, nós estamos tendo fé. Aqui no livro de Isaías, capítulo 50, nós vamos fazer a leitura aqui, que é um texto que diz assim, que cabe bem para, para os dias atuais. Capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que teme a Deus, quer dizer, vocês que estão andando no caminho de Deus, e ouça a voz do seu servo, quer dizer, o mensageiro que está levando a palavra de Deus, né? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, é o momento que nós estamos vivendo, estamos aqui em trevas, o mundo está em trevas, né? Aí a palavra de Deus vai dizendo, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus, né? É no livro de Isaías mesmo, capítulo 49, e o versículo 23, vou ler a parte final, que é a parte que vai encaixar junto com a reflexão nossa, que diz assim, os que confiam em mim não serão decepcionados. Exatamente isso, eu tenho vivido essa experiência maravilhosa. E os textos da palavra que Deus fala comigo, eu gosto de decorar, para quando eu estou numa situação, lembrar, né? E um dos textos que eu lembro muito, está aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28, 29, 30, que eu quero compartilhar com você, quando você estiver num tempo difícil, né? Diz assim a palavra de Deus, não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Ele falou, esse medo que você está tendo, vocês estão tomando medo errado. Esse não é um medo que é para vocês ter. Vocês deveriam ter o temor de mim. Mas como eu vou ter o temor a Deus? Temor a Deus de fazer aquilo que desagrada a Ele. E esse é o medo que eu deveria ter. Nós deveríamos ter. Lembra do texto que eu li lá? Aquele que teme a Deus, né? Que teme a Deus, quer dizer, que procura fazer o que agrada a Deus. Deus fala, se você me agradar, não precisa ter mais medo de nada, de nada, de nada. Essa é a verdade. E aí ele vai dizendo aqui, não se vende 2 passarinhos por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra sem a permissão do vosso Pai. E até mesmo o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valei mais que muitos pardais. Até o controle do meu cabelo está sobre ele. O medo é tão perigoso que o livro de Provérbios, capítulo 29, olha o que diz aqui, Provérbios 29, o que acontece com uma pessoa medrosa, né? A pessoa medrosa entra nesse texto aqui, 29 e 25. O temor do homem virá a ser laço, quer dizer, quando você está com medo, você está prestes a cair numa... O que é laço? O laço é uma armadilha, né? Mas os que confiam no Senhor está seguro. Vocês já perceberam que tudo aquilo que você tem medo normalmente acontece? Eu tenho andado com as pessoas, visto as pessoas, mas eu me cuidei tanto, fiquei com medo, acabei pegando o Covid, né? As pessoas estão com medo do Covid, estão com medo do desemprego, estão com medo da violência. Mas a palavra de Deus fala, se você só direcionar o seu temor para não me desagradar, não precisa ter medo de mais nada, nem do diabo,
nem desse mundo que está aí, da violência, não precisa, porque eu estou no controle da sua vida. Então, meus amigos, meus irmãos, a fé vem pela você acreditar nessas promessas. Agora, eu vou tentar a Deus de forma alguma. Por exemplo, se eu fosse dar ouvido tudo que eu ouço, olha, cuidado, tem bandido ali, tem isso, tem aquilo, olha, cuidado que você vai pegar o Covid. Eu sou do grupo de risco. Uma por causa da minha idade e outra por causa da minha saúde. Mas eu creio em Deus. Tem coisa que não está no meu alcance. O que está no meu alcance eu faço. Eu vou ficar enclausurado dentro de casa, precisando buscar o pão e não vou. Eu fui. Até agora, Deus tem me livrado. Não peguei nem um espirro, nem uma gripezinha, como diz, né? Que Deus possa te abençoar e aumentar a sua fé. Em nome de Jesus. Amém.